Boa tarde, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, o amigo de vocês que vos fala, o Alex Mambula. Nesse domingo maravilhoso, solzinho, meio tímido porque ele aquece um pouquinho, mas está aquela friagemzinha gostosa, bom ainda para ficar em casa, bom para dar um pouquinho na rua. E hoje, como o título do vídeo já fala, uma coisa que tenho falado essas últimas semanas sobre a violência tanto no Brasil como no mundo. E a Bíblia, no caso, o próprio Jesus fala que o mundo jaz no maligno. E essa pergunta que fica a respeito disso, jaz, quer dizer, anda, caminha, o mundo está de acordo com os preceitos do maligno. E eu estava comentando a respeito dessas violências, e isso me trouxe a atenção pelo fato que a gente ouve estava lendo umas postagens no Facebook, escreveram a respeito assim, exatamente assim, que o diabo não existe, que é uma invenção para poder mascarar o mal das pessoas que fazem as maldades sem máscara, uma coisa assim exatamente. Depois eu vi uma postagem de uma foto que dizia ser do pastor Augusto Nicodemos, embora não sei se foi ele que é a autoria dessa frase, porque às vezes as pessoas podem botar a foto de uma pessoa e aquela pessoa não ter falado nada. Então, se acaso não tenha sido ele, não vou acusar. Na qual a frase, de uma forma irônica, fala: se o diabo for tirado da igreja, muitos pastores perdem seu emprego. Aí eu não sei se foi ele realmente que disse isso, ou alguém criou essa frase e só botou a foto do Augusto Nicodemos na postagem. Pois bem, olhando bem, a frase não deixa de ter razão, mas não no sentido irônico que a frase quer colocar. Porque se o diabo for tirado da igreja, ou praticamente do mundo, então significa que Jesus voltou, está todo mundo subindo e graças a Deus não é mais necessário o pastor. Jesus vai ser o pastor supremo, estamos indo para a glória. É esse sentido apenas que significa. Agora, em relação ao mundo, nós entendemos que o mundo realmente ele não tem a obrigação de crer se o diabo existe ou não. Isso quem sabe é o cristão que lê a Bíblia. Se uma pessoa que diz que é de Deus, que ensina, que prega, ele acha que o diabo não existe, a ação do diabo não é real, então essa pessoa tem que rever os conceitos. E é claro que o pastor, seja lá quem for o líder de igreja, ele não se prevalece com a existência do diabo. Infelizmente a existência do diabo está aí, e nós sabemos o mal que ele faz. Mas eu quero entrar em dois pontos para entendermos em relação à fé, em relação às pessoas em si. Quando na igreja se prega e ensina que as pessoas fazem algo usada pelo maligno, pelo diabo, como eu já até falei em outros vídeos anteriores, não é que estamos isentando a pessoa criminosa de culpa alguma. Não é isso. Tanto que na própria Bíblia fala que pessoas vão ser lançadas ao inferno pelos seus males e pelos seus pecados. Então seria incoerência de Deus, e Deus não é incoerente, porque Deus não é youtuber para ser incoerente, quem tem entendimento entenda, seria incoerência de Deus mandar uma pessoa ou bilhões de pessoas para o inferno se agiram por controle remoto por causa do diabo. Então seria completamente sem nexo, sem sentido. A gente entende que o diabo ele não chega na mente da pessoa e fala espírito diabólico do Satã e entra
na mente da pessoa, a pessoa fica como controle remoto, hipnotizada, e faz tudo pelo diabo se a pessoa saber sem querer fazer aquilo. Não é exatamente assim. Mas a Bíblia diz que cada um faz engodado pela própria consciência. A pessoa vai dando vazão ao pecado, ou seja, ao maligno, e por isso a pessoa vai fazendo aquilo que vai agradando a ela. E interessante quando aqui, eu citando a Bíblia, fala em João 8,44, quando Jesus fala que vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando profere mentira, fala do que é próprio, porque mentiroso é o pai da mentira. Como assim o diabo ele é homicida desde o princípio? Quem que o diabo matou exatamente? Se nós olharmos o primeiro homicídio, é bem normal nós entendermos que Caim ali foi usado pelo próprio Satanás. Mas primeiramente Deus alerta a Caim que o mal está vindo sobre ele. O desejo do coração, cabe a ele dominar. Então Deus já sabia que Caim tinha uma inveja do irmão mais novo. E ele já estava com uma ira. Mas o diabo não lê coração. Ele não lê mente. Ele não sabe o desejo do coração de uma pessoa. De fato, o diabo ele não lê mente. O diabo ele não é telepata. Só quem pode esquadrear corações e mentes é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Mas o diabo, assim como qualquer pessoa normal, pode sentir que uma pessoa está com maldade. Você está olhando um homem, vê um homem olhando para uma criança, para uma mulher, você entende que aquele cara está de maldade. Nós, seres humanos, podemos ver isso, não podemos? Então, logo que o diabo, sendo um espírito que já vive há milhares de anos, lógico que ele vai saber entender isso. Mesmo quando a humanidade estava no início. A humanidade estava no início, o diabo não. Então ele, como anda ao redor do planeta, e naquela época era bem fácil, né, com 4 habitantes pelo menos, ou, conforme alguns teólogos tentam dizer, já havia nascido os outros filhos de Adão e Eva, mas a Bíblia só fala dos dois. Mas não quero entrar nesse assunto. Era fácil ele observar, ver a inveja, a ira que Caim já tinha. Muitas vezes já via Caim murmurando e foi colocando aquilo no coração dele. E quando ele matou Abel, ele estava ali, presente ali. Mas tanto que depois Caim também deu vazão a ele, depois ficou desesperado quando Deus ainda assim teve misericórdia dele. Lembrando que a graça já existia naquela época. Então vemos que praticamente Caim, usado pelo diabo, matou Abel, sendo que Deus não deixou também de imputar a culpa a Caim. Certo? Então Jesus estava falando isso daqueles homens, dos fariseus e escribas, que o queriam matar, que Jesus sabia do coração deles. Aí entra o ponto onde eu quero chegar. Quando olhamos o noticiário aqui no Brasil, ou no resto do mundo, assassinatos, homicídios, terrorismo, estupro, tudo quanto é mazelas e coisas, que o homem faz essas coisas porque o coração dele quer fazer essas coisas. E logo que o diabo ele vai colocando no coração do homem a vontade de fazer isso. Porque uma pessoa que tem Deus no coração, ele não vai fazer isso. Ontem minha esposa achou uma matéria que eu achei que fosse atual, mas é do ano passado. Vou até citar aqui, lá no Egito, da mulher que matou o filho de 5 anos quando dividia a custódia, depois arrancou a cabeça da criança e ainda cozinhou, fez um cozido, dizendo que ia ficar com ela o tempo todo. Aí você vê, que pessoa faz uma coisa dessa? Uma pessoa, lógico, sem Deus no coração, uma pessoa realmente usada pelo diabo. Mas a pessoa não está no controle remoto, porque a intenção da pessoa é ruim. Então o diabo vai se aproveitando disso aí. Aí pergunta, se o diabo não existisse no mundo, as pessoas seriam mais desse jeito? As pessoas não seriam mais desse jeito. Porque não dariam vazão à voz dele em nenhum pecado.
E a vazão à voz do diabo começou lá no Éden, quando Eva deu ouvido à voz de Satanás, que ele já estava incorporado àquela serpente. Eu fico vendo aquelas piadinhas ridículas, né? É piadinha de interior do Brasil mesmo, gente que não tem consciência mesmo. Vai falar de quem é, mas depois vão dizer que eu estou sendo, como é que é? Misógino, não sei o que mais, e muita outra coisa aí. Ah, que a mulher enganou o homem, a mulher enganou o diabo. Eu fico vendo, onde que a mulher enganou o diabo, gente? A mulher foi enganada pelo diabo. A mulher enganou o diabo quando, cara? Em qual realidade essa gente vive? E é por causa disso que o diabo entrou no mundo e hoje existe o que existe. Mas o fato, onde eu quero dizer, onde chegar, sem querer aliviar a culpa de ninguém, tanto que todo mundo vai dar conta a Deus, o mundo está do jeito que está, porque o mundo jaz do maligno. Aí aqui no Brasil, outro caso, a mulher sequestra o filho na escola também por causa de guarda de paternidade. A gente vendo esses casos assim lá do Egito, no ano passado, a gente fica até com medo que maldade uma pessoa pode fazer. Às vezes minha esposa fala assim, não dá tempo para confiar em ninguém. É as mães matando os filhos, matando filha, é os pais também matando, é tios matando. Aí quando é isso, são os filhos matando os pais, matando por causa de drogas e outras coisas. E a gente vê que é assim que está o mundo. Mas por que o diabo age nas pessoas? Porque a pessoa quer fazer a maldade má. A maldade do diabo, perdão. Maldade má é redundância ridícula. E Jesus falou bem claro, vós tem de pai o diabo. Uma vez eu estava vendo, há muito tempo mesmo, tem mais de 15 anos isso. Não, acho que deve ter quase uns 20 anos. Um certo pastor criticando um outro pastor porque ele falou que existem os filhos do diabo. E o outro pastor falou, não, que não sei o que não existe, o diabo não tem filho, não existe. Mas aí, esse outro pastor, que tenta ser mais legalzinho, ele não está contrariando o outro pastor que falou a verdade. Ele está contrariando a Jesus. Porque quando essas pessoas fazem essa maldade, essas pessoas realmente são filhos do diabo. Não tem outro motivo. Não tem outra palavra a se dizer. E Jesus falou, vós quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que foi homicida desde o princípio. E não é só no homicídio, em tudo. No adultério, nas idolatrias, nas fornicações, prostituição, tudo isso são coisas que ficam do jeito que o diabo gosta. E como eu sempre disse, como eu sempre digo, não é aliviando a culpa da pessoa, mas sendo que todo mundo naquele dia saberá que dará conta a Deus porque preferiu seguir a vontade do próprio Satanás. E ninguém poderá dizer, Deus, eu não sabia o que estava fazendo, estava por controle remoto. Deus, não, você quis fazer aquilo. O diabo encheu o seu coração daquele desejo porque você quis fazer aquilo. Igual quando a pessoa se sujeita a Deus, ela quer fazer a vontade de Deus, ou seja, vai usando a pessoa faz o bem. Quando a pessoa quer ser filho de Deus. Eu lembro de um desenho animado, eu sempre gosto de citar as mídias para poder exemplificar o que eu quero falar, igual como se fosse uma ilustração, igual o Henrique Paralim fala. O desenho que passava no show da Xuxa, eu não consigo guardar o nome desse desenho, não guardei porque ele teve poucos episódios. Um desenho dos anos 80, onde tinha um cara loiro que eu sempre imaginava que se fosse fazer um filme daquele desenho ia ser Dolph Lundgren com o papel dele. Tinha também uma menina loira, um rapaz escuro e um outro com uma cara de oriental, como se fosse um japonês. Onde tinha um vilão que se chamava Overlord, que criou uma espécie de fronteira, um negócio de campo de força, que ele invadia, rodeava a cidade. E quem vivia nessa cidade estava sob o domínio daquele vilão. A cara da pessoa ficava meio deformada e as pessoas faziam o que ele queria, ficavam dominadas. E não era como se fosse zumbi, não. Naquela época a moda zumbi nem se falava muito. E no desenho eles tinham uma força-tarefa, no caso, onde tinha que usava arma de raio paralisante. Porque
a fala do líder e falava: esses homens eram homens de bem, homens normais, homens, pessoas honestas, não merecem morrer. Um tema até bem diferente para um filme americano, né? Já que isso seria muito mais visto nos desenhos japoneses da época. Mas aí a moral da história é que eles tinham que passar episódio a episódio resgatando a cidade, destruindo aquela poder daquela redoma, da fronteira no caso, para as pessoas voltarem ao normal. E se as pessoas passassem muito tempo, tinha homens que não conseguiam ser recuperados, ficava sob o domínio do Overlord para sempre. E eles viravam o exército terrorista daquele homem. Mas aquelas pessoas não queriam fazer isso. Então, a verdade é que uma pessoa usada pelo diabo, ele não é exatamente assim como como estou tentando explicar nesse desenho. Não quer dizer que a pessoa está completamente, como eu falei, hipnotizada e não sabe o que está fazendo. A pessoa sabe o que está fazendo. A pessoa sabe que preferiu as coisas do mundo, preferiu a Satanás a querer a Deus. Por isso, cada homem dará conta dos seus atos. Porque se fosse assim, não haveria realmente inferno para o ser humano, embora ele não foi criado para o ser humano. Apenas o próprio Satanás e seus demônios iriam para o inferno. E cada pessoa estaria inocente e isenta de culpa. Então, a questão que eu coloco é que muitas vezes a pessoa que não é cristã, que não é evangélico, eles não entendem. Muitas vezes eles raciocinam que nós, cristãos em geral, nós passamos a mão na cabeça de quem peca e de quem é o maior criminoso, o maior crápula, a pior pessoa do mundo. Nós não passamos a mão na cabeça. Nós sabemos que cada pessoa, ela realmente, ela é culpada do seu mal, do seu pecado, do seu crime, do que a pessoa fazer. Apenas ressaltamos que o mundo está assim, porque o mundo jaz no maligno. O mundo anda de acordo com os preceitos do diabo. O mundo anda de acordo com a vontade do Satanás. O mundo anda do jeito que o diabo gosta. Acho que essa é uma das frases mais verdadeiras que existe, que o mundo, que o incrédulo inventou. É mesmo, presbítero? É mesmo, é verdade. Porque o mundo não anda do jeito que Deus gosta. O mundo não anda dentro da vontade de Deus. E é lógico que nós vemos as pessoas se afastando de Deus. São pessoas que não querem crer que Deus existe. Essas pessoas que fizeram esse mal já ouviram falar de Deus, evidentemente. Já ouviram falar que existe um ser maligno no mundo, claro que sim. Mas as pessoas nem ligaram. Não é isso que eu quero dizer, que a pessoa vai falar: então eu tenho que ter cuidado com o ateu, já que o ateu não crê em nada, pode ser perigoso. Não estou querendo dizer isso. Porque às vezes o camarada é só ateu por revoltinha, por, como dizer, ateu todinho, revoltadinho, alguma coisa assim. E às vezes o cara mesmo, ele é só ateu, mas ele nem tem aquela maldade no coração de querer se entregar para fazer a maldade. O que eu quero dizer é que quando a pessoa tem um desejo maligno no coração, porque ela é filha do maligno e não filha de Deus, lógico que o diabo vai usar aquela pessoa de todas as formas. E às vezes eu fico vendo, por pior que o ser humano seja, eu não consigo imaginar uma pessoa normal matar uma criança de forma horrível, como esses casos. Matar um filho de estranho. Aí quando a pessoa mata o próprio filho, gente, é uma coisa que nós imaginamos assim: mas um filho de estranho, a pessoa não tem empatia, não criou, não teve, não gerou. Seria até compreensivo, embora não é compreensivo. Aí você não consegue compreender menos ainda quando é o pai ou a mãe que tira a vida do próprio filho, ou quando um filho tira a vida dos próprios pais, ou do pai ou da mãe. Porque geralmente tem muito marginal, muito bandido na cadeia que está lá preso porque matou o pai e a mãe de alguém. Mas não quer que alguém faça mal ao pai dele, nem fala da mãezinha dele. Ele mata porque alguém da cadeia por isso. Mas aí você entende quando o cara está lá e por que matou o pai e matou a própria mãe. Então nós vemos que realmente é o mundo que está
caminhando à beira do caos. A culpa é da humanidade? A culpa é da humanidade. É da humanidade. E o mais engraçado nisso, não é bem o termo engraçado, né? O mais irônico nisso, é que naquele grande dia, o diabo ele vai estar apontando o dedo para as próprias pessoas. E as pessoas que falaram, mas eu fiz isso por causa do diabo, o diabo vai dizer assim, mas eu não te obriguei a fazer nada. Eu não obriguei você a fazer isso. Você queria fazer isso, eu simplesmente te dei uma força para você fazer. E de fato, todos serão culpados por ter preferido seguir a vontade do Satanás. E quando falamos sobre isso, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está completamente deplorável na sua essência, é porque as pessoas não querem a Deus. Quantas pessoas querem servir a Jesus? Quantas pessoas querem realmente estar obedecendo o que a Bíblia fala? Alguns vão dizer, mas a Bíblia não é verdade, ou como eu via muito no Orkut, Bíblia, no abuso, que a Bíblia é invenção de homens, que Deus foi criado para isso, aquilo outro, e é conversa fiada que eu já escuto há mais de 15 anos. Então a verdade é essa. Esse é o mundo que quer estar longe de Deus. E esse é o mundo que vai existir por querer ficar longe de Deus. E mais casos terríveis e escabrosos como esse nós iremos ouvir no noticiário. E eu só fico imaginando o seguinte, o nosso país, sem lei, sem justiça também. É lógico que lá no Egito essa mulher ela deve ter pego uma pena, tá presa e não vai sair talvez nunca mais. Mas num país igual ao nosso, é bem mais fácil a pessoa querer agir realmente como o diabo gosta. Mas lembrando que nós entendemos que existe um maligno que faz o mal, mas também acreditamos que a justiça dos homens também tem que ser aplicada. Em momento algum, eu acredito que em momento algum, nenhum cristão que seja consciente, ele isenta a pessoa de culpa. Tanto que ele entende que ele tem que chegar e pregar para uma pessoa dessa, nem que seja atrás das grades, e falar para a pessoa aceitar Jesus e se arrepender do pecado. Senão nós chegaremos lá e falar assim, não, você não precisa se arrepender de nada, você está inocente. Foi o diabo que te usou, com o terremoto ele dominou tua mente e você não tem culpa de nada. Não falamos isso. Não fazemos isso. Sabemos que a pessoa realmente tem a culpa por ter dado vazão ao diabo. Isso eu estou falando no homicídio, mas em todas as coisas também. No adultério, em qualquer coisa, na prostituição, na promiscuidade em geral. Não tem depois da pessoa ter traído a mulher ou traído o marido e falar, eu não sei o que está fazendo, foi o diabo que me usou. Não, mentira. A pessoa deixou o desejo do coração engodar ela e o diabo aproveitou, ele deu origem, ela deu vazão ao maligno e dali deu origem ao pecado. Simplesmente isso. E a pessoa sabe que vai ter de pagar por isso. Então nós entendemos que o mundo jaz no maligno e o mundo vai estar sempre pior porque não quer se sujeitar a Deus. O ser humano ele faz o caminho inverso do que a Bíblia fala. Resistir o diabo, sujeitai-vos a Deus. A pessoa resiste a Deus e se sujeita ao diabo. E por isso que vemos a humanidade do jeito que está. Tá bom? Estou ficando até aqui. Mais um vídeo que eu queria encerrar esse assunto tão macabro. Mas é só porque temos que realmente tirar umas dúvidas, porque parece que quando falamos que o diabo está aí fazendo essas obras todas, alguns pensam que queremos isentar e passar a mão na cabeça da pessoa em si que cometeu o crime, o que na verdade não é isso. Beijo carinhoso a todos, fique com Deus, um ótimo domingo, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para todos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e comentar principalmente. Se discordam de mim, se concordam, pode deixar sua opinião, tá legal? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.